no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Amém? Quem está vindo no grupo de oração pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, tá? E que sintam acolhidos pelo amor de Deus e acolhidos também no colo de Maria Santíssima. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu a seus anjos ordem ao teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado para que não machuques o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus. Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Na palavra de Deus que nos foi proposta hoje, e vai nos dizer que a moção para esse grupo de oração, sempre por trás de toda tentação, vem sempre a salvação. E que nós não nos enganemos com o tentador, com a tentação, pois a palavra que acabamos de ouvir vai nos relatar claramente que o inimigo de Deus não poupou nem nosso Senhor Jesus Cristo. Ele partiu para cima para tentá-lo. Mas na palavra vem dizer, né, que Jesus foi para o deserto e estava em oração durante 40 dias, 40 noites, fazendo jejum. E essa palavra veio cair hoje, providencialmente, que nós já estamos praticamente encerrando a quaresma, nos preparando para viver mais uma Semana Santa. Então, quando a gente vai dizer de tentação, conversão, é algo assim que nós temos que refletir na nossa vida, porque como que é o caminho de conversão? Nós corremos muito risco de participar de um encontro de espiritualidade, de um grupo de oração, e corremos o risco de sair dali tentados de que já somos pessoas convertidas.
Isso é muito perigoso, porque a conversão se dá no caminhar da nossa vida. E esse tempo que a igreja nos propõe, 40 dias de quaresma, 40 dias de reflexão, é um tempo para nós refletirmos o que está se passando em nossa vida, o que eu devo melhorar, como que eu vou lutar para vencer as tentações, porque a vitória vem a partir da luta, e a luta da conversão é uma caminhada dia a dia. E quando mais nós, parece que buscamos essa conversão, nós buscamos estar ao lado de Deus, a tentação muitas das vezes tem tentado nos vencer e muitas das vezes tem conseguido. E na palavra de Deus vem dizer que o tentador aproximou de Jesus e falou: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Na palavra está falando que Jesus estava jejuando há 40 dias. Olha onde o tentador vai, na fraqueza. Jesus era humano, é Jesus homem, nós não estamos falando de Jesus Deus, é Deus encarnado na terra, que nós estamos falando da humanidade de Jesus. Então Jesus estava com muita fome, e ele tinha o poder para transformar pedra em pão. Ele é Deus, então ele é o humano e o divino. E o inimigo de Deus, nessa palavra ficou alerta para nós. Ele vai nos atacar na nossa fraqueza. Onde está a sua fraqueza? O inimigo muitas vezes vai te atacar nesse ponto, porque ele olha a nossa fraqueza e ele nos ataca nela, porque ele atacou Jesus pela fome. Imagina você com fome e alguém começa a te tentar com comida, então não é fácil. E na caminhada da palavra, o demônio mais uma vez transporta Jesus para a cidade santa e coloca-o no ponto mais alto e fala para ele: se tu és filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito que nenhum mal te acontecerá. Olha o inimigo de Deus, nesse diálogo aqui, é muito interessante. Outra coisa que me chamou a atenção, quando preparava essa pregação, é que o inimigo de Deus, ele conhece a palavra de Deus. Olha o que ele vai falar, né? Ele cita um trecho aqui lá do Salmo 90, olha o que ele fala para Cristo. O demônio falando para Jesus: pois está escrito, ele deu ordem aos seus anjos, para que eles te protejam com as suas mãos. E Jesus vai rebatendo também. Se você pegar essa palavra, você vai ver que, meditar ela calmamente, observar, que existe um diálogo onde Jesus e o inimigo vão se dialogando, e Jesus vai rebatendo ele com a palavra de Deus. Mas o inimigo distorce a palavra de Deus para provocar Jesus, para colocá-lo à prova. Então, nunca em nossa vida tenhamos a vaidade de que não seremos tentados, porque nós seremos sim, porque ele não poupou o Filho de Deus. E continuando na palavra, olha o que o inimigo vai falando para Jesus. Mais uma vez, ele transportou Jesus para um monte alto e ofereceu todos os reinos do mundo. Deus mandou Jesus ao mundo com uma proposta para salvar a humanidade. Jesus se fez rei, mas um rei não com autoritarismo, mas com autoridade. Autoridade sobre o mal, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre as coisas do mundo. Mas o inimigo, ouvindo falar que ele é rei, né, conhecendo a palavra de Deus, leva Jesus a um monte alto e oferece todos os reinos do mundo. Um reino de poder, um reino que ele ia ser vangloriado. Mas Jesus, na fidelidade da proposta, na fidelidade
porque ele foi enviado a nós, ele vai dizer para o inimigo: para trás, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus, nesse trecho, né, ele cita um trecho da palavra de Deus, de Deuteronômio, onde o Senhor vai dizer para nós também nessa noite: para trás, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Fica uma reflexão para a nossa vida. Quais deuses nós temos servido? Nós temos servido ao único e verdadeiro Deus? Ou nós temos servido ao Deus do poder, ao Deus do dinheiro, ao Deus da vaidade? Qual o Deus que eu tenho servido? Pois o Senhor me orienta que eu devo adorar somente ao Deus verdadeiro, ao Deus Pai que criou o céu, terra e o mar. Aquele Deus que criou a mim, que criou a você. Quando a gente vai caminhando pela palavra de Deus, quando eu bati nessa palavra, no início, né, do grande cumprimento da missão de nosso Senhor aqui na terra, a partir dessa palavra, já é assim a continuação, né, onde ele já vai preparando o povo de Deus, onde ele já vai se preparando para ser morto e crucificado. E uma coisa interessante, eu vou voltar um pouquinho, lá no primeiro livro da Bíblia, parece que é Gênesis 3, onde fala que, lá onde Adão e Eva, onde fala do pecado de Adão e Eva, lá fala que Deus criou o homem, a mulher, e eles viviam em harmonia com Deus. E lá a serpente tentou a mulher, e eles caíram na tentação e pecaram. Dali então, ocorreu que o pecado entrou no mundo, e Deus, vendo aquilo, né, que o pecado estava machucando o homem, ele decide mandar nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. E é interessante que lá na palavra de Gênesis, no capítulo 3, vai nos falar também que às tardes Deus caminhava com o homem pelo jardim. E aí nós vemos toda a narrativa do Antigo Testamento, onde Deus já vem profetizando, né, que enviaria o Filho dele. E eu voltei lá em Gênesis para relatar esse momento, porque lá em Gênesis entrou o pecado, entrou a morte, e em Jesus Cristo entrou a salvação. E salvação esta que daqui a poucos dias nós vamos viver. Daqui a poucos dias, não, depois de amanhã, né, nós iniciaremos viver a Semana Santa. E na quinta-feira santa, a última ceia. Vamos começar pela quinta-feira, onde Jesus faz a última ceia, se oferece o corpo dele, oferece o sangue para toda a humanidade. E ali, naquela noite, Jesus é preso, Jesus é açoitado, e começa ali o grande momento, começa ali o ápice da vinda de Cristo, começa o ápice da salvação do mundo. E lá na palavra de Deus, me parece em João 19, 27, não me lembro bem, vai falar da crucificação de Jesus, e lá fala que, na hora que Cristo já estava crucificado, que Cristo já tinha vencido as tentações, vai nos relatar que Jesus teve sede. Naquele momento onde já estava tudo consumado, ele passou por toda agonia, ele teve sede. Naquela hora ali, a sede de Jesus talvez não era de água, mas a maior sede que Cristo tinha naquela hora
é de mim, é de você. Naquela hora, Jesus lá do alto da cruz, ele olhava não a multidão aqui na terra, mas ele olhava o rosto de cada um de nós e falava para mim e para você: eu tenho sede da tua alma, eu tenho sede de que você venha para o céu, eu tenho sede da tua conversão. Quando eu dizia aqui no início que o maior milagre que o Senhor quer para nós é o milagre da conversão, porque uma alma convertida, gente, ela transforma a casa. Uma alma convertida, ela transforma o ambiente que ela trabalha. Então é necessário que nós, pais, mães, filhos, busquemos a verdadeira conversão, porque quando eu me converter, com certeza eu vou começar a transformar a minha casa, eu vou começar a transformar a minha igreja, eu vou começar a transformar o local que eu trabalho no melhor lugar. As pessoas que estiverem na minha casa vai desejar que eu volte para casa. Você, mulher, à medida que você verdadeiramente converter o seu coração a Deus, à medida que você decidir olhar para Maria Santíssima e seguir o modelo de Maria Santíssima, você vai transformar a sua casa no lugar que teus filhos mais gostam de ficar. Você vai transformar a sua casa no lugar que seu marido mais deseja voltar. Então é necessário que a nossa conversão seja verdadeira. Quando eu falo hoje, nesta noite, para nós servos do Materdome, gostaria de falar para vocês também, o dia que eu e vocês decidirem verdadeiramente para conversão a Deus, este grupo de oração vai ser o melhor lugar onde essas pessoas que aqui estão voltarão e vão querer estar. Então, gente, não existe o amor da conversão. Ele transforma as nossas almas. Quando nós decidimos por Cristo, nós vencemos a tentação. Não tenha medo. Quando o ministério cantava essa música, manifesta o teu poder. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, toda tentação se cai. Então que nesta noite nós possamos mergulhar verdadeiramente e desejar uma verdadeira conversão para a nossa vida. E quando Cristo, no ato que Ele estava consumando a salvação, naquele momento onde Ele pediu água e foi oferecido vinagre para Ele, naquele momento Ele deu um forte grito e expirou, porque ali, naquela hora, Ele desceu ao túmulo e deixou lá o meu pecado, deixou o seu pecado lá, porque na palavra de Isaías, na profecia de Isaías, já no Antigo Testamento relatava que Ele não tinha aparência humana, que Ele foi castigado pelos nossos pecados, e Cristo, do alto da cruz, naquele momento, baniu-se uma escuridão sobre a terra, e aquela escuridão era os nossos pecados sendo descido ao túmulo com Cristo, para ressurgir pessoa nova, para ressurgir um homem novo, para ressurgir uma mulher nova. Também nos relata a palavra que o templo, que o véu do templo em Jerusalém se rasgou ao meio, no momento onde Cristo teve a grande vitória sobre o mundo, sobre o pecado, porque para o inimigo de Deus a cruz era derrota, mas para nós cristãos foi a maior vitória de Deus, foi Cristo ter conseguido vencer a cruz. E quando diz que o véu do templo se rasgou ao meio, o templo significava um lugar da presença de Deus, e o véu separava Deus
do pecado do homem. E aquele véu se rasgou, cita na palavra, que ele rasgou de cima para baixo. Por que que no momento que Jesus morreu, o véu do templo de Jerusalém se rasgou de cima para baixo? Porque foi a ação de Deus. Ninguém de nós, nem eu, nem você, consegue a conversão se ali não tiver o dedo de Deus, se ali não tiver a mão de Deus, se a nossa confiança não estiver lá em cima, não estiver em Deus, eu e você jamais conseguiremos uma verdadeira conversão. Então que fique para nós essa noite: o inimigo vai nos tentar na nossa fraqueza. Não tenha ilusão de que você não será tentado, que sim nós seremos, mas muito maior do que a nossa fraqueza é o nome de Jesus. Muito maior do que a miséria do nosso pecado é a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fala na palavra que do lado aberto de Jesus jorrou sangue e água. E aquele sangue é para lavar, aquela água é para lavar o nosso pecado. E o sangue de Cristo é para nos purificar. Lá no Salmo 50 fala que se o Senhor nos lavar, nós ficaremos limpos. E se Ele nos purificar, nós ficaremos puros. Então não existe outro caminho. Busque a Deus, caminhe para Deus, viva para Deus. E é uma luta. Não tenhamos a ilusão de que sem luta, que a vida nós conseguiremos sem luta.